Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um GanchoCast. Nossa sétima edição chega para o ar para vocês, né? Então, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você estiver ouvindo. Estamos gravando na segunda-feira à noite, pós-draft da WNBA. Vamos falar muito disso também nesse comecinho. Mas, antes de tudo, como vocês já sabem, recados iniciais, né? Esse GanchoCast, ele faz parte da parceria do Jumper Brasil com a Sportsbet.io. Então, já agradecer antes de tudo, né, Sportsbet.io que está ajudando o Jumper Brasil a produzir a produzir também o Jumpercast, que é um podcast voltado para falar da NBA, e também sempre lembrar de você seguir o Jumper Brasil em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, acompanhar o YouTube também, que é onde estão rolando todas as transmissões de NBB, que a gente também vai falar bastante hoje, e é claro, o site, né, o jumperbrasil.com, onde tem aí dezenas de conteúdos, de matérias diárias para vocês acompanharem. Né? Para essa sétima edição, estamos com o quarteto completo, né? Que abriu, que estreou esse GanchoCast. Então, vou começar com o nosso convidado que estava mais tempo fora, né? Antônio Gomes, o Tom. Seja bem-vindo de volta, Antônio. Muito obrigado, Nelas, Vitor, Igor, todo mundo está ouvindo a gente. Prazer estar aqui de novo, falar de basquete nacional, Camila Cardoso, LBF, tem bastante assunto para tratar hoje. É isso, né? Quem também está com a gente aqui é meu parceiro de transmissões, né? Igor Goulart. Vamos falar de Flamengo e não só de Flamengo no NBB, né? Temos que falar do Flamengo no Final Four da BCLA, a equipe acabou caindo na final para o Quinça. Com certeza. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que cada um estiver assistindo. Saudações também aos companheiros Vitor, Tom e Ornelas. Com certeza, Ornelas, um resultado decepcionante para o basquetebol brasileiro, né? A gente vinha de uma sequência de títulos da BCLA, Franca, São Paulo, próprio Flamengo, e também muitos playoffs, né? Trazer aí as perspectivas para cada time, muito assunto do basquetebol nacional em mais um episódio do GanchoCast. É isso, né? E para fechar nosso quarteto, né? Vitor Linjardi, temos já programados, entre aspas, os jogos que teremos nos playoffs aqui no Jumper Brasil, né, Vitor? Então, mas a gente vai falar um pouquinho de todas as séries, né? Então, expectativa muito grande aí para a gente discutir todos os times, quem pode dar zebra, né, nessa primeira rodada, desse novo formato que o NBB traz esse ano para os seus playoffs. É isso, Ornelas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, meus companheiros aqui. Prazer estar com o quarteto completo mais uma vez, sempre bom. Muito playoff de NBB, vamos falar do basquete feminino aí, mais uma vez representado no draft com a Camila. Feliz demais por essa seleção dela na terceira escolha, bem relevante. E, cara, playoffs cheio, 16 times, expectativa alta, gosto desse mata-mata com times que tiveram campanhas piores, a gente vai falar muito disso hoje, então bora pro sétimo episódio do GanchoCast. É isso. E bom, vamos falar, né, o principal assunto desse momento, né? A gente até segurou um pouquinho a nossa gravação, a gente sabia que ia demorar, né? Porque sabíamos que Camila Cardoso seria draftada rápido, né, no draft da WNBA que a gente tem hoje, né, Antônio? E Camila já entra na WNBA fazendo história para o Brasil, né? A terceira escolha geral, né, passando, né, Stephanie Soares, que ano passado tinha sido a quarta escolha geral. Então o Brasil aí mais uma vez no topo do draft da principal liga do basquete feminino do mundo. É isso aí, a Camila já, depois de fazer uma temporada fantástica na NCAA, né, com South Carolina, ser campeã, MVP de tudo que disputou, ela chega agora draftada pelo Chicago Sky na terceira posição do draft, é a brasileira, como você falou, a selecionada mais alta no draft. A Stephanie foi quarta no ano passado, não jogou na WNBA. Ano passado a gente não teve nenhuma brasileira na WNBA, porque a Stephanie não jogou, a Damiris também não estava lá. E esse ano a gente vai ter três, porque além da Camila chegando no Chicago Sky, a Damiris volta, vai jogar no Indiana Fever, e a Stephanie Soares vai fazer sua estreia pelo Dallas Wings. Mas a Camila já entra fazendo história, vai ser a 15ª brasileira com passagem na WNBA, uma história que começou lá com a Janete, em 1997. Janete fez história, teve a Érica, então é muito empolgado para ver a Camila dando esse próximo passo na carreira. Tem tudo para ser uma carreira gigante para ela. Ela que é gigante, 2,1 metros, é muito forte ali no garrafão, pega muito rebote, vai brigar muito e vai fazer uma parceria interessante com a Angel Reese, né? Elas que tiveram um atrito ali na NCAA, a Camila chegou a ser expulsa do jogo pela briga, são companheiras agora, vão jogar juntos no Chicago Sky.
E Igor, né, você até a gente estava comentando aqui, né, a gente está acompanhando as entrevistas, tudo, apesar dos pesares, né, do último encontro delas ter sido ali aquela confusão, né, as duas estão bem animadas de finalmente jogarem juntas, né? Ah, com certeza, né? É aquilo, né? As grandes do esporte se reconhecem, né? E sem dúvidas, esse é o caso da Angel Reese e da Camila Cardoso. Elas foram brilhantes desde o high school, né? A Angel Reese, ela sempre foi muito projetada ali nas primeiras escolhas do draft da WNBA. Caiu aí nesse último ano com o LSU, né? Acabou não tendo teve um desempenho abaixo da expectativa e a Camila só cresceu. Mas ainda assim são grandes sensações para essa nova temporada, né, dominantes ali dentro do garrafão, e agora pelo menos não tem o risco de expulsão por parte da Camila, né, porque vai ter a Angel Reese como companheira, então vai ser uma grande dupla, e como a Camila disse, né, ninguém vai conseguir pegar rebotes contra a equipe de Chicago. É isso, né? E antes da gente passar, né, eu queria até levantar uma coisa. É uma grande oportunidade para o Brasil dar uma oportunidade maior para a WNBA. Né? A gente sabe que a presença, né, de jogadoras, né, do país, né, no caso do Brasil, é muito importante para que a gente consiga construir essa audiência, consiga construir esse público, né? Então, esse ano, né, como o Antônio falou, a gente vai ter 3 jogadoras, né, 2 delas que fizeram história por onde foram selecionadas, né? A Damires também, que vai voltar para esse ano. E assim, várias jogadoras brasileiras já fizeram história lá. Então, eu acho que esse é um grande ano que o Brasil pode dar essa atenção para a WNBA e que a gente precisa realmente apoiar essas meninas, apoiar essas grandes jogadoras brasileiras, né, para que elas possam performar e contar com o apoio da nossa torcida, contar com a cobertura, todo o apoio, né, tudo que a Camila fez esse ano por South Carolina. Eu vi muita gente falando, comentando, né, ela foi MVP ali da etapa dela do Final Four. Então é uma oportunidade muito legal para que a gente dê uma chance para a WNBA. Eu, por exemplo, nunca acompanhei uma temporada e é uma temporada que eu tô ansioso para de repente ver alguma coisa, né? Ver essas jogadoras aparecendo, né? Então fica uma expectativa muito legal para a gente poder acompanhar. E Ornelas, você falou da Damires, né? Eu tinha falado dela antes. Já é interessante que ela vai jogar no time com a Caitlin Clark, que foi a primeira escolha do draft desse ano. Então já é um motivo a mais para assistir. Além da brasileira, tem a Caitlin Clark. E outra coisa que é muito. Na NBA a gente teve algumas classes de draft que marcaram muito, né? Teve a classe do Michael Jordan, com a Raquel Lajon, Charles Barkley, John Stockton, a classe do Kobe, com a Allen Iverson. Essa classe pode ser da WNBA, pode ser a classe que vai mudar a história da WNBA. Porque tem a Camila, que era uma das principais jogadoras do high school sendo selecionada, a Caitlin Clark, que já é uma sensação, tem a Angel Reese, tem a Cameron Brink, que foi a segunda escolha pelo Los Angeles Sparks, e é uma classe muito forte que já vem sendo falada, né, pela mídia que acompanha mais o basquete feminino, já é falada há pelo menos 3 anos, e todo mundo trata essa classe como uma classe especial para a WNBA. De repente é o empurrão que falta para a WNBA alcançar novos ares mesmo. E é importante que a gente tenha uma brasileira nesse processo, que ela vai trazer esse hype também para o Brasil. Então, realmente, acho que as portas estão se abrindo para o basquete feminino, para a WNBA no Brasil no momento certo, porque está tendo uma brasileira lá, no momento que a liga está crescendo muito, e tem tudo para chamar a atenção e, de repente, alavancar ainda mais o esporte feminino. É isso, né? Então, toda a sorte do mundo para Camila, né? Também para Damires, para Stephanie, que venham outras brasileiras também. Né? A gente sabe que talento não falta, né? E vai ser muito legal a gente poder acompanhar de perto agora grandes clássicos a gente espera da WNBA. Mas, virando a chavinha agora, meu querido Igor Goulart, vamos falar da BCLA, né? A BCLA que teve aí o seu Final Four, né? O Flamengo era o representante brasileiro. No primeiro jogo, né? Jogo que aconteceu no sábado, né? Se eu não estou enganado. O Flamengo conseguiu vencer o Halcones de Xalapa, né? Por 90-87, um jogo que muita gente já ficou um pouco preocupada, né? Achava que o Flamengo ia vencer com mais tranquilidade, mas acabou sofrendo ali, ganhou só por 3 pontinhos. E no dia seguinte, né, a equipe foi encarar o Quinça, né? Equipe muito tradicional também dentro do basquete sul-americano, e perdeu por 90-82, né? O Quinça jogou melhor durante todo o jogo. Nos momentos em que o Flamengo tentou crescer, a equipe do Quinça controlou muito bem a partida, né? Eu acho que é inegável a gente falar isso, né? O time jogou muito bem, né? A gente teve o Brandon Robinson com mais de 20 pontos pela equipe do Quinça, mas um Flamengo que
a gente martelou tanto que esse coletivo não estava encaixando no NBB, né? No NBB não fez falta, na final contra o 15 acabou fazendo. Pois é, primeiro, sem dúvidas, o Flamengo é um time talentosíssimo, tem peças extraordinárias em cada uma das posições, mas talvez nem sempre é juntar os melhores talentos, né? Tem que ter um time entrosado, que cada um saiba o que tem que fazer ali dentro de quadra. E o Flamengo, claro, chegou como o favorito. Tem esse histórico dos brasileiros que vem dominando a BSLA, né? O Quinça ganhou a primeira edição contra o próprio Flamengo, mas nos últimos anos o retrospecto vem sendo bem favorável para o Brasil. E primeiro trazer sobre esse jogo contra o Halcones de Xalapa, foi um jogo muito difícil, mas que deu muita moral ali para o Flamengo. A gente viu o Gui Deodato falando assim, pô, a gente vai chegar e vai ser campeão amanhã, a gente vai ser campeão. E infelizmente não foi o que aconteceu. Acho que primeiro trazer uma alusão ao futebol, o jogo contra o Quinça foi como começar perdendo por 2-0, porque o Flamengo saiu no primeiro quarto perdendo por 28-12, né? Sofreu muito ali na escolha de arremessos, né? Abusou das bolas de 3 e não conseguiu acertar, né? Foram 17 tentativas de arremesso e 12 erros, então apenas 5 acertos, enquanto o Quinça se viu muito à vontade, né? Tava também na frente da sua torcida. E aí, a partir daí, não conseguiu recuperar mais, né? Um outro detalhe, o Flamengo tentou 11 tentativas do perímetro no segundo quarto e acertou apenas 2. E no garrafão foram 5 acertos, né, de 5 tentativas, então poderia ter insistido mais nesse jogo ali interno, dentro do garrafão também, para poder tentar essa vitória. E aí, 2 destaques negativos, né? O Scott Machado, cara, tentou 9 bolas de 3, acertou apenas uma. Eu acho que é aquilo, quando você não consegue acertar uma sequência de 3, 4, começa a priorizar o garrafão. A gente sabe que o Scott é um cara que tem essa possibilidade de bater para dentro, de tentar arremessos. E um outro, esse que vem sendo muito criticado pela torcida do Flamengo, que é o Didi. O Didi teve 33 minutos em quadra e teve apenas 6 pontos. Não acertou nenhuma tentativa dos 3 pontos, né? 5 erros. E apesar de um segundo tempo em que o Franco Balbi e o Coelho cresceram, né? Eles foram cestinhas do Flamengo, 16 pontos para o Balbi, 15 para o Coelho. Isso aí não adiantou, né? Não ajudou na recuperação. E aí é o resultado que todo mundo soube, né? 92 pontos para o Quinça contra 80 para o Flamengo. Então é o momento de baixar a cabeça e pensar, né, agora no NBB. Eu não digo engraçado, obviamente, né? Mas, Vitor, quando a gente olha para esse time do Flamengo, né? Foi um time que contratou muito, né? Trouxe muita gente para tentar, né? E eu acho que o Didi até acabou ganhando uma sobrevida, porque ele fez um Super 8 muito bom, né? A Copa Super 8 ele foi destaque, teve bola da vitória contra o Paulistano, na final o Dani Facisa jogou bem, né? Mas, e dadas as devidas proporções, e eu posso estar falando bobagem, mas é um pouco do que o time teve talvez com o Filipovic. Uma expectativa muito alta, um jogador que conseguiu ter alguns bons momentos, né? Eu acho que até o Didi teve mais momentos que o Filipovic, obviamente, como um todo. É um jogador muito melhor, na minha opinião, mas que pro que o time esperava, talvez ele não entregou ainda, né? Tem essa relação aí da expectativa e tal, mas aqui a expectativa no Didi é sempre muito maior, né? Um cara que foi selecionado em draft de NBA, que esteve nos Estados Unidos por um bom período ali, ganhou carga, ganhou experiência. Então a expectativa do Didi no Brasil era, pô, esse cara vai voar, né? E não tá sendo assim nessa temporada. Eu vou até falar aqui, para mim a maior decepção do NBB nessa temporada é o Didi. Por quê? Justamente pela expectativa alta em cima dele, é um grande jogador, é o cara que eu queria ter no meu time. Quando ele foi pro Flamengo, eu falei, pô, eu queria esse cara no meu time, não queria no Flamengo, né? Vai ficar mais forte o Flamengo ainda do que é. Só que ele não tá entregando com regularidade. Ele entrega, como você disse, tem jogos que ele brilha. Contra o próprio Franca, no jogo super decisivo lá no Pedrocão, ele que comandou o ataque do Flamengo, ele que decidiu o jogo, né? A famosa lei do ex, né? Ele que foi revelado pelo Franca. Mas em alguns outros jogos decisivos, como o de ontem, a gente não tá vendo o Didi. Qual a expectativa? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu até falei em transmissão do NBB na temporada. O Márcio passou um período de testes ali nos Estados Unidos, treinando. Ele chegou a disputar a Summer League e tudo mais. E, para mim, a diferença do Márcio voltando dos Estados Unidos é gritante. Ele melhorou bola de 3, ele melhorou posicionamento, jogo de perna. Quase todos os aspectos o Márcio melhorou. E essa é a expectativa que eu tinha no Didi. Pô, um cara que passou
se não me engano, 3 anos nos Estados Unidos, ele vai voltar voando, né? Com todos esses quesitos que ele já tinha bons aqui no Brasil, melhores ainda. Só que a gente não está vendo essa super evolução. Então, tem essa decepção, sim, em relação ao Didi. No meu ponto de vista, a decepção em relação ao Flamengo não conquistar a BCLA, para mim, ele era o favorito, pelo elenco que tem, porque no jogo de basquete a rotação conta muito, então é um time que tem muito banco, os jogadores que vêm do banco, eles podem manter, ou às vezes até aumentar o nível, porque não, um titular tá mal naquele dia, aí vem do banco e melhora a equipe. Tem o técnico, que é o técnico da seleção brasileira, então assim, o único fator que eu via de positivo pro Quinça, talvez é o fator casa, torcida, e que a gente viu que pesou muito na decisão, e aí o Flamengo perdeu a segunda final aí pro Quinça, já que na primeira edição da BCLA eles também disputaram a decisão e o Flamengo acabou derrotado. Não, é isso, né? Infelizmente aí a equipe do Flamengo não consegue o título, né? Como o Igor destacou muito bem, né? Um título que estava, né, de forma recorrente voltando para o Brasil. Mas, né, a gente sabe que ainda tem muito chão ainda para esse Flamengo, teoricamente, né, nessa temporada do NBB com a abertura dos playoffs, né? E é com isso que a gente vira essa chavinha. Pode falar, Antônio. Só uma última coisa. O Vitor falou de lei do ex, né? Do Didi com Franca. Teve uma lei do ex nesse jogo do Flamengo e Quinça. O Brandon Robson jogou pelo Flamengo. Ele jogou pelo Flamengo em 2021 e 2022, se não me engano, e ele destruiu o Flamengo na final. Aquele negócio, né? O Brandon Robson, ele não fez uma boa temporada pelo Flamengo, saiu aqui sem ser muito querido pela torcida, e aí ele mostrou, né, nessa final o grande jogador que ele é, realmente. E é isso, acho que a torcida fez diferença, o Flamengo não se encontrou defensivamente, o Quinça acertou 57% das armas de quadra, 38% das bolas de 3, então o Flamengo foi um desastre. A diferença de 12 pontos, eu ainda acho que foi pouco, pelo que o Quinça jogou e pela maneira com que o Flamengo entrou em quadra. É decepcionante, porque todo mundo queria o título para o Brasil de novo, né? Todo mundo tem sua torcida aqui no Brasil, mas quando é uma competição sul-americana, todo mundo quer que o título venha para cá. Mas o Flamengo simplesmente não conseguiu jogar. Chegou na final e desapareceu. Foi aquele time que a gente conversou no início da temporada, que alterava altos e baixos, e foi o mais baixo que conseguiu encontrar nessa final. E é aquilo, né? Só antes de passar para você, Igor, que é complicado a gente falar isso, porque, mais uma vez, a gente tá falando do time que foi líder do NBB com rodada sobrando, um time que é campeão do Super 8, um time que tinha tudo para ganhar, né? E a grande questão pegou um Quinça, que é um time que é muito organizado. Então, a falta talvez daquele trabalho coletivo que a gente falou durante a temporada, e como vocês falaram, Scott Machado forçando bola que não dava para forçar, Didi não conseguindo jogar bem, né? Precisando, mais uma vez, precisando que alguém apareça e queira assumir o jogo. Por exemplo, o Guidodato teve um baita jogo na semifinal. Na semifinal ele acabou ficando um pouco mais acanhado em pontos, acho que foram 5 ou 6. Então, assim, não dá para o time depender que alguém passe da casa dos 25 pontos todo o jogo. Entendeu? E eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso agora, Igor. Primeiro, eu e o Vitor, a gente até conversou sobre isso ontem. Acho que no basquete não adianta só reunir os melhores, né? Trazer Didi, Balbi de novo, Scott Machado, que também teve uma bagagem ali na NBA, rodou muito tempo na Austrália, é um cara que é experimentado no basquete. Né, um exemplo disso é o Franca, o primeiro ano do Franca com a parceria com o SESI, em 2019, que trouxe Leandrinho, Léo Mendel, Jefferson, Rafa Luz, né, Jefferson e Léo Mendel que haviam sido campeões com o Bauru, né, na temporada anterior. Leandrinho, não tenho nem o que falar, e o time decepcionou muito, né, caiu precocemente nos playoffs, não conseguiu agradar a torcida, e aí rapidinho todo mundo foi embora. Acho que às vezes no basquete é muito mais trazer jogadores, nomes que conseguem se entrosar ali, um armador que sabe jogar bem com o pivô, né, que eles têm jogadas ali, eles se dão bem, e trazer nomes para completar no banco, que não sejam esses caras muito estrelas ali, esses caras que precisam de tempo, que vão, se não jogarem, vai dar problema no vestiário, do que estrelas para todas as posições do time. Então acho que o Flamengo é um exemplo disso, o Franca também de 2019, e aí é repensar no projeto para a próxima temporada, ver como que vai ser agora fechar esse NBB, mas a BCLA com certeza é uma decepção porque o Flamengo projetava para essa temporada. Né? E é aquilo que a gente fala, né? É um time que pode ganhar o NBB e terminar bem o ano.
né? Porque vai ter levado a Super 8 e vai ter levado o NBB, que é o principal campeonato nacional, né? Mas é muito curioso para a gente ver, né? A gente já teve o Franca falando que muito do elenco vai mudar, né? O presidente do Franca deu uma entrevista falando há um tempinho atrás que quase ninguém do elenco desse ano fica. Que a gente vê, né? Os times que estão no topo, existe realmente uma cobrança ainda maior, né? Para que esses times performem e vençam, né? Tudo que eles participam. Mas vamos então para girar a chavinha pela última vez, né? E vamos agora falar dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Né? Primeiro de tudo, eu particularmente queria agradecer muito a todo mundo que estava com a gente em todos os jogos da temporada regular. Foram jogos muito legais, a gente teve jogo muito parelho, jogo centenário, jogo foi apertado, jogo foi blowout. Acho que a gente conseguiu fazer praticamente todas as equipes pelo menos uma vez, ou quase todas as equipes pelo menos uma vez. Isso foi muito maneiro. E também aproveitar, né, para reforçar que graças à parceria com a Sportsbet.io teremos Jumper Brasil nos playoffs do NBB. Os jogos em si, acho que ainda não está 100% definido, né, Vitor? Os jogos que a gente vai ter e os que a gente vai passar, né? É aquele famoso tá por detalhes. Mas a tendência é que a detalhe. gente transmita 7 jogos aí nos playoffs e vamos que vamos. É isso. Então, sem spoilers, mas Por teremos enquanto, jogos, não. né? Opa. Quando tiver tudo certinho, você vai conferir lá no site do Jumper Brasil. Então é simples. Mais uma vez, tem Não, que ir lá no site para vai ter calendário completo lá, viu, Ornelas? É Não isso. só das nossas transmissões, de todos os outros canais, datas, horários, transmissões. Vai sair ali pertinho do início dos playoffs, que é dia 18, inclusive, na quinta-feira. É isso. Quinta-feira a gente tem o começo dos playoffs, né? A gente tem aí o início, vai ter time que joga na quinta, time que joga na sexta, time que joga no sábado e time que joga no domingo, né? O primeiro jogo. Mas o que a gente decide, como a gente decidiu separar por aqui? A gente vai falar um pouquinho de cada uma das séries, né? Uns 4, 5 minutinhos por série, para a gente não ficar com um episódio tão longo assim. E a gente vai começar a falar do primeiro até o último mandante. Então, do 1 ao 8 é onde a gente vai falar, beleza? Então, Igor, até já passando de volta para você, a gente começa com um clássico carioca. Temos o Flamengo, né, que ficou com a primeira colocação, e o Botafogo, né, que foi uma das 2 equipes, uma das 3 equipes ali que ficou com aquelas 3 vaguinhas no final, passou na Bacia das Almas, né? E se esse Botafogo está onde está, temos que destacar Isaac Thornton, né, o norte-americano da equipe do Botafogo, colocou ali a partida contra o São Paulo embaixo do braço, foi um dos maiores cestinhas em média na temporada do NBB, e se esse time quer bater de frente com o Flamengo, teremos que ter Thornton nos 3 jogos, né? Com certeza, né? Primeiro falar, né? A gente tá trazendo aqui o primeiro colocado, né? A melhor campanha desse NBB, então é inevitável que o Flamengo seja o franco favorito a esse confronto. Venceu os 2 jogos contra o Botafogo com facilidade, né? 23 pontos de vantagem em um, 24 em outro, então não importa se é dentro ou fora de casa, o Flamengo, né, teve muita facilidade, né, contra o Botafogo, mas a gente tem que trazer também que agora é playoffs, né? Cada jogo vale um caminhão de areia ali, é muita coisa que importa, né? Se a gente recordar o ano passado, o Franca teve uma campanha perfeita, não perdeu nenhum jogo na temporada regular e sofreu muito para bater o Unifacisa na segunda fase ali dos playoffs. Então, esse pode ser o caso, né? Como você disse, talvez um Thornton ali confiante que consiga, né, trazer o Botafogo para a partida. Pô, 21,9 pontos por partida, isso aí não é pouco, não, é muita coisa. É um cara que todo jogo ali traz pelo menos 20 pontos. E aí, num jogo que talvez o individual do Flamengo não esteja tão inspirado, isso pode fazer a diferença. Mas eu acho que tem o Jamal também, né? Que é um baita jogador, é um cara que também consegue acelerar o jogo, experiência dentro do basquete brasileiro. Sim, com certeza. Acho que o contraponto aí para o Flamengo é essa questão da individualidade, né? Será que o coletivo vai finalmente encaixar agora nesses playoffs do NBB? Será que vai depender ali de uma estrela, um Scott Machado inspirado, um Didi, um Gui Deodato, um Gabriel Jaú? Se isso não acontecer, talvez o Botafogo pode beliscar uma partida, mas na minha opinião o Flamengo é muito favorito, né, nessa partida. É uma equipe que consegue vencer tanto dentro como fora de casa. E não acho que vai sofrer contra o Botafogo, mas é playoffs, né? É isso. Bom, vale a gente lembrar, antes de eu passar pro Vitor e pro Antônio, qual foi a grande mudança, né? Esse ano, os playoffs do NBB eles foram expandidos a 16 equipes e não a 12, como era no ano passado. E
né? Todos os times jogam já, todos os times classificados, obviamente, já jogam nessa primeira fase da pós-temporada, né? O que não acontecia em edições anteriores, né? Os 4 primeiros colocados tinham uma bye, né, nessa primeira série. A primeira série, né? Vamos chamar de oitavas de final, de repente, para quem está mais acostumado com esse formato, são séries de 3 jogos, com o primeiro jogo sendo na casa de quem tem a campanha mais fraca. Nesse caso, o primeiro jogo vai ser no Oscar Zelaya, na casa do Botafogo. Jogo 2 e jogo 3, se necessário, no Maracanãzinho. As duas equipes são do Rio de Janeiro, não vão ter que viajar, então tem aí um facilitador também. Depois das oitavas, das quartas em diante, todas as séries são obrigatoriamente de 5 jogos, né? Então, a melhor ali de 3 para quem ganhar. Antônio, quando a gente olha estatisticamente essa equipe do Flamengo, eu vou trazer de propósito, porque é uma das grandes apostas para mim nessa temporada, quem mais salta aos olhos é o Gabriel Jaú. É o líder do time em pontos, é o líder do time em rebotes, é o líder do time em eficiência, só não é o líder em assistências, porque tem um tal de Balbi ali que joga uma bola ou outra durante o jogo também. Para você, a gente falou muito sobre isso. Até que ponto ou até que fase o individualismo do Flamengo pode se sobressair contra essas equipes menores ou mais fracas na tabela? O Jaú faz, acho que, sem sombra de dúvidas, a melhor temporada da carreira dele. Como você já colocou, é candidato a MVP. E o Flamengo, a gente já falou algumas vezes, o Flamengo tem um talento individual fora de série. Poucas equipes no Brasil, acho que nenhuma, a gente pode, se a gente for honesto, tem o talento do Flamengo. Gabriel Jaú, Balbi, o Mike, que quase não tá jogando, foi jogador importante no Minas e no Corinthians. Você tem vários jogadores aí que são destaques individuais, mas o Flamengo também pode jogar coletivamente. E eu acho que o Flamengo joga melhor quando consegue encaixar o jogo coletivo. De qualquer modo, acho que o Botafogo fez o que tinha que fazer na temporada. Eu lá atrás, acho que no último episódio que eu participei, eu falei, eu acho que o Botafogo vai para os playoffs, eu acho que passa o Caxias e vai para os playoffs. Chegou, dos últimos 10 jogos, venceu 4. Mas nos 2 jogos contra o Flamengo, tomou 23 e 24 pontos. O Botafogo chega nesses playoffs para cumprir tabela. Dificilmente vai conseguir arrancar alguma coisa contra o Flamengo, mesmo que o Flamengo não faça um grande jogo como não fez contra o Quinça. É que o Botafogo não tem o talento do Quinça, apesar de ter o Thornton, apesar de ter o Jamal, não tem esse talento para conseguir arrancar uma vitória do Flamengo. E, além disso, o Flamengo vai chegar para essa série mordido. Né, depois de perder a final da BCLA, era o grande favorito, ainda mais depois que o Franca caiu, os jogadores do Flamengo têm que dar uma resposta. E essa resposta tem que ser com 2 jogos já, fechando a série em 2 jogos avassaladores, como fez durante a temporada. Então, eu acho que essa é uma série que o talento tanto individual quanto coletivo do Flamengo vai sobressair, e o Botafogo fez a parte dele. Então vamos lá, antes da gente passar para a próxima série. Para vocês 3, quem passa é o Flamengo? Com certeza. Sim, 2-0. Então, beleza. Então, 4 votos a 0 aqui. Vou fazer isso em todas as séries para todo mundo se comprometer. Bom, Vitor, vamos para o nosso segundo jogo, né? Nosso segundo duelo. Teremos a equipe do César Franca contra o Mogi, né? O Mogi que também deu aquela baita arrancada no final, teve uma sequência de vitórias, de repente perdeu, não sabia se dava, se não dava. Chegou no último jogo ali na Bacia das Almas, a equipe arrancou ali uma vitória que foi a necessária para conseguir a classificação. Depois acabou perdendo para o Bauru, mas já estava garantido. Contra, né, esse César Franca, que também é uma coisa que a gente já falou em episódios anteriores, quando chega na hora do playoff, esse time pode engasgar. Eu acho que ainda não é o momento que esse time engasga. Eu acho que o Mogi teve uma boa reta final, é um time que tem, já para mim, só de chegar nos playoffs já é um baita mérito, né? Tem Chamel, tem Lucas, tem um time muito novo também ali ao redor, Lupa, Moreira, mas eu acho que já chegou onde dava para chegar, né? É isso. E o Mogi ele fez assim, para mim, bem surpreendente final de temporada. O Tom relembrou o episódio que a gente falou quem passaria para os playoffs e tal. E eu lembro que eu coloquei o Mogi como eliminado. Então, para mim é uma surpresa ele ter se classificado. Mas fez valer, né? Nos últimos 9 jogos, venceu 6. Você falou que perdeu para o Bauru no último. Perdeu para o Bauru, que é uma grande equipe, top 5 do NBB, lá no panela de pressão. Então, é um resultado bem normal de um time que já estava classificado. Mas a corrida para se classificar aos playoffs foi muito positiva do Mogi.
como eu disse, 6 vitórias nos últimos 9 jogos é um número de top 10, de top 6 ali do NBB. Não é o número de um time que terminou na 15ª posição. Então, esse embalo aí, ele pode ser talvez decisivo para essa série. Não vou dizer que o Mogi é favorito. A gente estava falando de Botafogo e Flamengo. Para mim, o Franca também leva por 2-0, mas eu acho que vai ser um confronto assim mais sofrido do que pode ser Flamengo e Botafogo. Lembrando que as equipes se enfrentaram recentemente, né, no Pedrocão, e o Franca suou para ganhar do Mogi. Tudo bem, era um jogo que pro Franca já não valia tanto, mas foi 73-69. Surpreende para mim o Mogi ter limitado o Franca a 73 pontos, que é um time que tem média aí de pontos superiores a 80. Aliás, 88 pontos por jogo tem o Franca. Ele foi limitado a 73. Então, assim, esse último demonstrativo aí das duas equipes foi muito positivo pro Mogi, sim, porque, como eu disse, o jogo foi no Pedrocão. Talvez lá no Gão, ginásio cheio, que o Gão não ficou lotado nessa temporada, porque o Mogi vinha decepcionando. Talvez a gente veja um Gão lotado nos playoffs, isso pode pesar, né? Então, assim, a minha expectativa é que o primeiro jogo lá em Mogi das Cruzes seja um jogo bem disputado e ele pode mudar a série, né? Vai que o Mogi arranca uma vitória contra o Franca. E esse retrospecto que você falou do Franca em playoffs nesse ano não é positivo. Imagina o Franca começa essa série perdendo para o Mogi, um time que é o 15º classificado. Você quer uma estatística legal só para a gente jogar um tempero nessa panela de pressão? Os últimos 5 jogos do Mogi jogando no Gu Ramos, 5 vitórias. Pronto, tá aí. Então, assim, esse jogo vai dizer muito para mim o que vai ser essa série. Se o Franca ganhar, mesmo que sofrido, aí eu acho que não tem como. Se ganhar com folga, aí pode motivar para ir para a segunda fase, para as quartas de final ainda mais forte o Franca. As 5 vitórias que o Mogi teve em casa, pra gente falar que também não foram só... A gente tem vitórias contra a Brasília e Cerrado, que são times que estavam ali numa situação parecida, mas vitória contra o São José, que tá nos playoffs, é um time que tá bem, contra o São Paulo por 2 pontos, e contra o Paulistano, que foi o jogo da classificação, que foi um jogo ali para quem tava lá e para as pessoas que falaram depois que foi uma grande partida. Mas, Igor, pra gente fechar esse jogo, se eu falo que o Gabriel Jaú, para mim, é um cara que é um dos candidatos a MVP, a gente tem um cara muito óbvio também nessa equipe do Franca, nessa equipe comandada pelo Elinho, que é o Lucas Dias, né? Pois é, e pra mim é o MVP, o Lucas Dias, foi fora de base, assim, em todo o NBB, né, liderou por muito tempo ali em pontos, né, um cara que consegue expandir o jogo e arremessar dos 3 pontos, mas também de costas para cesta ali é muito habilidoso, né, ele consegue tomar conta do garrafão, então é o grande diferencial. E eu acho que esse retrospecto do Franca nos playoffs, em jogos eliminatórios, não vale, pelo menos nessa série. Acho que o Franca vai passar com tranquilidade diante do Mogi, né? Deve ter um pouco de dificuldade, na verdade, nesse jogo no Ugão, mas leva, na minha opinião, não vai sofrer muito. E aí no Pedrocão vai aproveitar a força da sua torcida e deve passar. Né, o Franca é uma equipe muito forte, é uma das favoritas para esse NBB, claro, não é o mesmo time do ano passado, mas deve sofrer, né, nessa questão dos playoffs, mais ali no último jogo, enfrentando um Minas, um Unifacisa, né, uma equipe mais pegada. Agora contra o Mogi, acredito que não. Então todo mundo aqui também de acordo que Franca passa. Sim. Passa, mas como eu disse, eu não duvido que possa perder o primeiro jogo, tá? Passa em 3 jogos. Não duvido. Pra mim, 2-1 também. 3? A torcida do Mogi vai ser 2-1. Então. Essa é a minha dúvida, o primeiro jogo. Pra mim vai ser 2-1. Mas eu vou colocar 2-0, vai no meu pitaco. Acho que é 2-0 também. Acho que o Franca sofre um pouco mais, mas leva no Gão. Beleza. Bom, vamos aproveitar, senhor Antônio. Vamos para o nosso terceiro jogo, né? Temos Minas contra o União Corinthians, né? Então aí, a gente, inclusive, nosso último jogo da temporada regular foi, né, União Corinthians e Minas, né? A gente falou muito durante a transmissão que as equipes poderiam voltar a se enfrentar, né? E que a gente até brincou que eu acho que o Minas estava torcendo para ser, porque não precisaria voltar para Minas Gerais, podia ficar já ali em Santa Cruz do Sul para fazer esse primeiro. Foi até procurar os quilômetros de viagem, Ornelas, na transmissão.
para fazer esse primeiro jogo, né, no Poliesportivo lá no Arnão, né, em Santa Cruz do Sul. E assim, é um jogo que para mim a gente também tem um favorito muito grande, né, que é a equipe do Minas, é uma equipe que se provou. Eu acho que quando a gente fala de coletivamente, é o time que eu mais gosto de ver jogar, coletivamente falando. Eu acho que o time do Minas é um time muito equilibrado, todo mundo consegue ter seu momento, né, Chuzito, Baralli, o Paranhos foi o grande destaque desse último jogo, mas o time do União Corinthians, ele me deixou muito curioso, né? Porque no último jogo, né, o Dwayne Johnson, que não é o The Rock, não jogou, né? Ele teve uma suspeita de uma lesão. E na ausência do Dwayne Johnson, o Machado Júnior, né? Ele simplesmente engoliu a bola nesse último jogo da equipe do União Corinthians. Eu sei que o jogo já não valia tanto, mas às vezes no basquete é sobre aproveitar oportunidades. E ele fez isso muito bem. Era um jogador que teve média de menos de 10 minutos durante toda a temporada e fez um baita jogo. E é um nome que talvez a gente veja um pouquinho mais nessa pós-temporada, de repente tentando dar um suadouro para o Minas, Antônio. Mas para você, estamos falando de uma outra série de 2-0 ou a equipe de Santa Cruz do Sul pode assustar? Eu acho que com todo respeito ao União Corinthians, que fez uma campanha histórica, vai para os playoffs do NBB pela primeira vez, merece o respeito. Tem o Dwayne Johnson de volta para os playoffs, ele que foi o líder em pontos, rebotes, eficiência da equipe. Então é uma equipe que jogou muito bem, terminou a temporada com 10 vitórias e 26 derrotas. Mas, cara, o Minas é o que você falou, é o time que coletivamente falando é o time que joga mais bonito, é um time que chegou a liderar o NBB nessa temporada por algumas rodadas, e aí teve ali, né, mês passado, fim do retrasado, um problema, perdeu alguns jogos ali, mas já vem de 7 vitórias consecutivas de novo, venceu o União Corinthians, um jogo que já não valia mais nada, mas venceu, né, nessa nossa última transmissão. No primeiro jogo, venceu por 24 pontos. É um time que está muito entrosado. O Baralli está jogando. Talvez você acha que é o Jaú, o Igor acha que é o Lucas Dias. Eu acho que o Baralli, de repente, pode pintar como MVP da temporada, principalmente pelo início que ele teve de temporada. Ele era disparado, acho que o melhor jogador do NBB. E eu não vejo o Minas sofrendo para ganhar essa série, não. Eu acho que o Léo Costa faz um trabalho fantástico no time mineiro. E eu vejo o Minas indo para um 2-0 aí com certa facilidade. Apesar do União Corinthians tá fazendo bons jogos, ter um elenco interessante, ter o Dwayne Johnson jogando bem, eu acho que o Minas, coletivamente falando, é muito mais forte e deve vencer essa série com facilidade. Tá bom. Igor, vamos criar um cenário apoteótico para essa equipe do Minas. Vamos supor que a equipe do União Corinthians consiga vencer o jogo 1 jogando em casa, leva para Minas o jogo 2 e obrigatoriamente um jogo 3 para que o time consiga se classificar. Quando a gente olha para esse elenco do Minas, é um elenco que a gente até destacou muito na última transmissão. Tem muito jogador que é de rotação que seria titular em muito time do NBB. Né? Quando a gente olha, a gente tem o Gemerson, o Vezaro, o Rafa Mineiro, eu tô até olhando a lista aqui, o próprio Cortez, o próprio Renan, Fusaro, muitos jogadores que às vezes não tem tantos minutos nessa equipe do Minas. Numa situação em que o jogo aperte e que a gente precise ver o Minas sendo individual, você acha que algum nome pode vir do banco? E se sim, qual nome você acha que tem mais chance de encaixar com esse estilo do Minas? Bom, primeiro, acho que é isso. É uma situação muito hipotética. Como disse o Tom, acredito que o Minas leve com facilidade, tanto lá quanto também em casa. Mas é um time com certeza muito capacitado para essa questão de precisar de um cara do banco para ser decisivo. Né? É lógico, o Léo Costa muitas vezes ele não vem com um quinteto definido, né? Não tem aqueles titulares absolutos. Mas acho que o Fusaro, por exemplo, é um nome que se vir ali do banco pode entregar uma defesa muito boa. Ele é um dos melhores defensores de perímetro do NBB e também arremessa muito bem dos 3 pontos. O próprio Vezaro, né, se não começar, é um cara que pode desequilibrar. E acho que ali dentro do garrafão, o Renan Lenz. Ele é um cara muito dominante ali dentro. Né? Muitas vezes o Léo opta pelo Rafa e pelo Paranhos ali titulares. Então o Renan vem do banco e é um cara que também pode desequilibrar. Então eu acredito que o Minas tem esse diferencial que
tem excelentes jogadores em todos os pontos da quadra e que consegue entregar também no coletivo, diferente do Flamengo. E aí, pensando nessa situação hipotética, esses nomes, assim, acho que podem ser diferencial. Bom, é isso, né? Então, acho que essa aqui também vai ser um quórum. Todo mundo 2-0 Minas, né? 2-0. 2-0. Beleza. Eita, o Antônio caiu. Bom, vamos continuando por aqui, enquanto o nosso querido Antônio volta já já. Com você, inclusive, senhor Vitor Lingiardi, temos um duelo bem interessante, né, que será entre o Vasco, né, que voltou para o NBB esse ano, né, o Antônio falou até que já voltou já. Teremos o Vasco, que foi o quarto colocado, encarando o time do Pinheiros, né, o time do Pinheiros, que é uma equipe muito jovem, né, tem ali os seus nomes experientes dentro do elenco, né? Quando a gente olha, é um time que tem ali um nome ou outro que a gente já conhecia um pouco mais, né? Como o Ruivo, né? Os jogadores mais novos a gente já conhecia por causa da LDB, né? O Adiel, o Diallo, 2 jogadores que inclusive estavam no jogo das estrelas. E esse time do Vasco, ele é intrigante, Vitor, porque não recorreu a americanos, não recorreu a gringos, né? Para montar o seu elenco. Se montou, né, o time do Léo Figueiró, se montou de bons jogadores brasileiros, né? Basílio, Eugênios, Cauê, Lucas, Fabrício, né, Matias, Paulique, Humberto e, é claro, né, o Marquinhos, que teve uma passagem relâmpago lá pelo Uruguai e quando voltou, já voltou para a equipe do Vasco. Surpreende que essa primeira temporada do Vasco tenha sido tão boa para esse time bater top 4? Ah, sim, com certeza surpreende, né? A gente tem os exemplos aí de Mogi e Botafogo que também retornaram, tiveram campanhas muito diferentes do Vasco, né? O Vasco ficou entre os primeiros colocados pela maior parte do NBB nessa temporada. E acho que essa consistência do Vasco que me surpreende, né? Terminar bem ou não é uma incógnita, é um time que foi montado agora, tudo é uma incógnita. Mas a regularidade, se manter sempre lá em cima, ganhar jogos difíceis, né? É uma campanha muito forte do Vasco e assim, chegou a ter o terceiro lugar, né? Chegou a passar o Minas em determinado momento ali. Mas é um time que em casa é muito bom, são 13 vitórias, perdeu só 5 jogos jogando no seu ginásio, lá em São Januário. E aí fora, tem um retrospecto um pouco pior, mas também é positivo. Então, assim, é um time regular. Como eu disse, é um time regular. Eu acho que esse é o principal trunfo aí do Vasco nessa temporada, mas tem um mas aí. O adversário que ele vai encarar é o Pinheiros. Ah, mas o Pinheiros teve uma campanha muito abaixo, né? 15 vitórias, 21 derrotas, 13º colocado, o Vasco é muito favorito. Mas os times se enfrentaram 2 vezes nesse NBB e as 2 vitórias foram pro lado do Pinheiros, tá? Então, se o Vasco quiser avançar, ele vai ter que quebrar esse pequeno tabu aí, né? Foram 2 jogos na temporada, o primeiro lá em dezembro, dia 13 de dezembro, o Pinheiros venceu por 73-67, e agora há pouco, na última rodada, que inclusive foi o último jogo, isso prova também, foi um aperitivo de playoffs, que a última rodada dos 2 times foram se enfrentando, e o Pinheiros ganhou lá em São Januário, onde eu disse que o Vasco é tão forte. Então, assim, é uma série que pode surpreender. Eu acho que dessas séries aí de times do top 5, top 4, contra times um pouco mais abaixo, pode ser uma série bem surpreendente. Porque se você olhar de fora, o Vasco é muito favorito. Mas quando você olha e vê o retrospecto das 2 equipes, o Pinheiros parece que seja a criptonita aí do Vasco, né? E Igor, quando a gente olha, né, para essa equipe do Vasco, para essa equipe do Pinheiros, na verdade, a gente tem um jogador que é o principal pontuador da equipe, né, que é até abri aqui para não falar errado, é o Sasa Borovnak, né, o pivô sérvio. Sacha? Sassá Sacha, mas é isso aí. Sacha, né, que é o jogador principal pontuador da equipe, é o líder da equipe em eficiência, mas mais uma vez, a gente olha para esse Pinheiros, tem Adiel, tem Diallo, tem Ruivo, é um time rápido. Você acha que a velocidade dessa juventude do Pinheiros talvez seja a arma para vencer esse time do Vasco que é mais de veteranos, que tenta mais cadenciar o jogo? Bom, pode ser sim, com certeza um diferencial, né? Tem essa questão, o Vasco ele acertou essa temporada porque ele pescou os jogadores certos, né? Caras experientes, que sabem jogar no basquetebol brasileiro, que não é fácil. A gente tem falado aí de caras que chegaram, o Filipovic, por exemplo, veio
como uma expectativa, com grande expectativa da Europa, e não brilhou. E o Vasco pegou nomes experientes, né, cascudos do basquetebol brasileiro e acertou. Mas o Pinheiros tem esse histórico da base, né, uma das melhores bases, né, do Brasil, sempre revela grandes jogadores, sabe trabalhar com esses nomes jovens, e Adiel com certeza pode ser uma surpresa. Ele é um cara que tem um arremesso de 3 ali, quando encaixa é muito bom, impõe muita velocidade ao jogo. O Diallo também é um dos bons novatos desse NBB. Então, pode ser sim um diferencial. Eu acho que um outro ponto que pesa muito a favor do Pinheiros é a sua casa, né? O Pinheiros tem, apesar de uma campanha muito negativa, tem a sua casa em São Paulo como uma das forças, né? Foram 18 jogos, venceu 9, perdeu 9. Então aí, estreando em casa nesses playoffs, talvez beliscando uma vitória como mandante, e aí não tendo dificuldade em São Januário, como o Vitor falou, pode sim trazer um problema pro Vasco. E aí, acho que é uma série que vai ser muito equilibrada. Só deixa eu destacar o Sacha rapidinho, Claro. Porque a gente falou de Thornton, de Lucas Dias. O Sacha é o terceiro principal cestinha do NBB nessa temporada, média de quase 18 pontos por jogo, uma média bem expressiva aí pro pivô sérvio. Ele que é um veterano já, né? 34 anos, se eu não me engano. Vou até conferir aqui. Acho que 34 anos. 33, 34. Isso. E, cara, campanha impressionante. Ele jogou só 18 jogos pelos Pinheiros. Parece que se adaptou muito bem ao time, né? Tem também uma média de quase 5 rebotes. Então, é um cara para ficar de olho aí nesse garrafão aí. O Vasco para defender não vai ser tão fácil, não. É isso, né? Então, pra gente ficar de eu só olho. queria dar um pitaco aqui rapidinho. Claro. O Vasco, como o Vitor falou, perdeu os 2 jogos para o Pinheiros na temporada. E o Vasco teve um início de temporada que foi fenomenal. Todo mundo se surpreendeu muito. Só que dos últimos 10 jogos, o Vasco perdeu 5. Dos últimos 7, perdeu 5. Então, a questão o Vasco cansou, porque tem um elenco ali com Marquinhos já de idade, o Cauê também já está com idade avançada, então tem um elenco com jogadores mais experientes, mais velhos, ou estava só se poupando para os playoffs. A gente precisa ver qual que é o objetivo. Pode ser que o Vasco tenha percebido que não vou chegar para conseguir a primeira, segunda melhor campanha e resolveu se poupar. Mas o último mês do Vasco ali não foi dos melhores. É uma campanha de meio de tabela. Então, de repente, essa é uma série que pode complicar um pouco e pode ser o primeiro favorito a ter uma dificuldade maior. Exato. Então vamos lá. Só o recorte que eu fiz aqui, rapidinho. O Tom falou de números, eu peguei 3 vitórias nos últimos 8 jogos. Esse foi o recorte que eu separei aqui. Pra você ver como é um retrospecto ruim recente. Pra gente fechar, pra vocês, quem passa? Pitacos. Vasco, 2-1. Eu também acho que o Vasco passa 2-1, mas assim, todos jogos muito sofridos ali, nenhum com margem de mais de 10 pontos. Como o Vasco é um bom mandante, o Pinheiros é um mau visitante, eu também acredito numa vitória do Vasco por 2-1. Mas não me surpreenderia se o Pinheiros de repente fosse para São Januário e vencesse de novo, como fez na última rodada. Mas acho que Vasco 2-1. Eu vou com o Vasco, porque eu sou incapaz de apostar contra Marquinhos. Sou incapaz de apostar contra Marquinhos. Já vi ao vivo e já vi muito o que esse cara pode fazer. E eu tenho uma opinião muito parecida com a do Antônio, de que talvez o Vasco tenha, não de forma direta, mas indiretamente se poupado, tirado alguns minutos dos caras em alguns jogos. Meio que assim, a gente vai ficar em quarto mesmo? Então beleza, então vamos tirar o pé aqui um pouco mais, mas acho que é uma série perigosa. Mas, senhor Antônio, eu já vou começar falando que essa, para mim, é a primeira série que eu vou apostar no visitante. Bauru e Pato Basquete. Eu tenho confiança em Nathaniel Barnes para levar esse Pato Basquete para a próxima fase. Achei ousado. Sabe por quê? E isso talvez seja uma coisa muito do que a gente viu, do que a gente transmitiu muito do Bauru. O Bauru é um time que, se o Alex não tiver num dia bom e se as defesas acharem uma forma de marcar o Anderson Rodrigues, Pato vai conseguir ganhar esse jogo. E eu acho que, para mim, é um jogo que eu fico muito mais propenso a apostar do que apostar, de repente, no Pinheiros contra o Vasco, porque eu acho que tem o Nathaniel Barnes, que tá jogando muita bola, guardou embaixo do braço e resolveu vários jogos, e eu acho que hoje o Bauru ele é muito dependente desses dois caras. O Anderson lidera o time em várias estatísticas e o time tem o Alex, o brabo, pô, veterano, tem uma história gigantesca, mas ele tem muitos altos e baixos esse ano.
A gente já viu partidas ali em que ele chegou no quarto último período com 2, 3 pontos. Então, é uma série que eu fico um pouco dividido e eu hoje iria com o Pato 2-1. É uma possibilidade. O Pato, a série, né, durante a temporada foi 1-1, né? Então, de repente, o Pato pode conseguir. Mas a questão é, se o Barnes não estiver bem, quem que vai fazer o Pato jogar para ganhar do Bauru? Eu não vejo isso acontecer. O Bauru tem as suas deficiências, o Anderson é o destaque do time, o Alex tem partidas que ele realmente não tá mais sendo aquele Alex que a gente acompanhou nos últimos anos, né, nas últimas décadas, mas o Bauru fez uma campanha que, para mim, a gente considerou o Vasco como uma grande surpresa. Cara, eu não esperava essa campanha do Bauru. O Bauru terminar em quinto com 24 vitórias numa temporada com 19 times, eu não esperava. Olhando para o elenco do Bauru, com a mudança de técnico uma semana antes do início da temporada. Então, assim, eu não esperava. E deu liga. Deu, de algum jeito, deu uma liga ali. E o Bauru é muito forte dentro de casa. O Bauru só perdeu 3 jogos no Panela de Pressão. É realmente uma panela de pressão. Quem já foi lá sabe que a torcida faz barulho. Então, eu acho que o Pato pode roubar um jogo, o primeiro jogo, né, que é na casa, que é em Pato Branco, mas os outros dois em Bauru eu acho complicado. O Bauru tem um elenco forte, tem o Anderson jogando a melhor temporada dele, tem o Bright que dá aquela correria que talvez falte, né, para o Alex, para o Larry. Então eu acho que assim, é um palpite ousado colocar o Pato ganhando do Bauru. Eu acho que o Bauru leva pela grande força que tem em casa. Vou te dar só um outro jogador que pode aparecer. Foi até conferir aqui. Novaes é o segundo, tem a melhor eficiência do time, líder em rebote, segundo que mais pontua. E este ano ele teve a maior marca dele, com mais de 20 pontos. Adivinha contra quem? Bauru. Então, eu sei que é um long shot aqui, mas eu não sei por quê. O time do Bauru, eu acho que eu concordo com vocês. Considerando todas as situações, o time ter acabado em quinto, foi um baita feito. Mas eu não sei por quê. Eu acho que do topo, eu acho que o Bauru é o que menos me dá confiança. Eu acho que sempre quando o time engasga cedo no jogo, não consegue voltar. E esse talvez seja um problema, de repente encarar um Pato que consiga jogar bem rápido, né? O time, tem Materan, tem Pecos, que são caras que, quando querem jogar para o time, né, quando querem fazer um jogo coletivo, né, podem fluir muito bem. Então, mas vamos fechar. Pelo que eu percebi, eu sou o único que vai apostar no Pato. Só adicionar um ponto que eu acho que é legal do que você falou. Acho que tem um si muito grande nessa questão aí, nessa série, pro Pato levar, que é o Alex. Você falou, o Alex Sim. teve vários jogos que ele chegou no último quarto ali com 2 pontos apenas, 3 pontos apenas, mas eu acho muito difícil mesmo o Alex, numa série de 3 jogos, ter 3 jogos ruins. Ele é um dos jogadores mais experientes desse NBB, multicampeão, 9 vezes melhor defensor, é um cara brilhante. Então talvez ali o primeiro jogo em Pato Branco, beleza, tem um jogo ruim. Mas assim, 2 jogos no painel de pressão, lotado, com a torcida empurrando, o Alex não conseguir ser diferente nessas partidas vai ser algo extraordinário, na minha opinião. Então acho que o Bauru é favorito, tem um elenco melhor, apenas 3 derrotas em casa, então tem esse diferencial também. Eu acho que o Pato pode levar em casa, mas o Bauru garante essa série. Ornelas, só pra você ficar mais feliz. Não, rapidinho, só pro Ornelas ficar feliz. O Pato ganhou do Bauru essa temporada, tá? No primeiro turno, em Pato Branco, 73-70. Então, tá aí. E o segundo jogo foi 10 pontos de diferença. Eu vou te dar um contraponto. Você falou do Novaes, que fez um jogo 23 pontos e tal, mas foi lá em novembro, quando o Jeremy Holloway ainda não estava jogando no Bauru. No segundo jogo que o Holloway estava, o Novaes fez 5 pontos. Beleza. Justo. Então, mas tudo pode acontecer. É uma série que eu também vejo mais aberta. Sigo com o meu chute. Não. Acho que é uma... Eu acho que se a gente for ter uma zebra dentro do top 5, é aí. E qual é o seu chute, Ornelas? É 2-1 ou 2-0? Meu chute é 2-1. Bauru vai ganhar. O Pato vai ganhar. Pra mim, o Bauru vai atropelar 2-0. O Bauru vai forçar o jogo 3 e no jogo 3 o Pato vai ganhar.
É que eu acho que também fica muito fácil, né, numa situação assim de playoffs, apontar os favoritos como claros favoritos, assim. Eu acho que sempre tem Sim. zebras, né? Acho que vão acontecer esses Sim. casos. Não duvido isso no top 4, por exemplo, algum dos 4 favoritos cair. Mas eu concordo, dos 5 aí, o Bauru é o que mais está ameaçado aí para seguir. Mas Do top 4 mas para você, então você fecha com o Bauru. Para Bauru você é 2-1. Bauru. 2-1, beleza. Bom, Só eu fui vamos lá. 2-0? Que Meu- isso? Só você, eu fui 2-1. 2-0, Ó, 2-0 Bauru, tranquilo. agora eu vou falar para vocês uma outra série que, assim, o time não deveria ter essa empolgação, por assim dizer, mas é muito complicado você imaginar que o atual finalista vá cair nas oitavas de final. Estamos falando, senhor Vitor Linjardi, de Unifacisa contra o São Paulo. O São Paulo que começou muito mal, brigou muito para ficar acima dos 50% e no final, ali na arrancada final, de repente brigou até pela oitava colocação de talvez ter um mando, mas não conseguiu, né, ter uma regularidade para conseguir melhorar e terminou com uma campanha de 50%. Né? Foram 18 vitórias e 18 derrotas para a equipe de São Paulo. E eu tô bem curioso, né? Nos 2 jogos da temporada foi uma vitória para cada lado. O São Paulo ganhou no Morumbi, a Unifacisa ganhou jogando no Nordeste. E para você, o São Paulo cai ou a Unifacisa o São Paulo vai conseguir crescer contra esse bom time da Unifacisa? Olha, Arnaldo, essa para mim é uma das séries mais incógnitas. Até o meu palpite vai ser difícil de dar. Por quê? Para mim, a Unifacisa é um dos times mais cascudos desse NBB. Em playoff já provou isso no Super 8, já provou isso ano passado Sim. contra o Franca. O Franca, não esse Franca atual, o Franca avassalador, de recorde de vitórias e tudo mais. Foi lá, fez jogo duro, ganhou 2 jogos do Franca. Esse ano já se provou ser muito duro em playoffs. É um time muito encaixado. Eu gosto muito de assistir o jogo da Unifacisa. É muito legal. Agora, a gente tá falando de um time que, como você falou, é o atual vice-campeão do NBB. É um time que, desde que chegou no NBB, só briga por título ou por top 4, top 3. É um time muito forte, é um time de camisa, não só em outros esportes, como no basquete também já se consolidou como um time de camisa. É campeão de BCLA, né, que a gente falou de BCLA aqui hoje. Então, assim, é um time que se recuperou na reta final, conseguiu bons resultados. O São Paulo ficou com um recorde negativo ali a temporada inteira. Chegou no final, conseguiu igualar, pelo menos. É uma campanha muito abaixo de São Paulo, isso não tem nem como discutir. Sim. Não dava para esperar um time que chegou tão forte para uma final contra o Franca cair tanto. Mas eu acho que por tudo isso que eu falei de camisa, de história, de ter evoluído na reta final de temporada, de ter jogadores muito experientes, né? O Ansaloni fazendo um grande segundo turno aí. A gente tem Malcolm Miller também jogando muita bola, Cordeiro Bennett, enfim. É um time cascudo, é um time veterano. E por ser um time veterano, pode engrossar para a Unifacisa. Para mim, ainda acho que a Unifacisa é leve favorita pelo que fez durante a temporada toda. Né? É um time que se provou mais durante a temporada do que o São Paulo. Então, para mim, acho que eu estou em dúvida de qual série que eu gosto mais, assim, de disputa. Se é a Unifacisa e São Paulo, ou se é Paulistano e Corinthians. Mas acho que essa aí vai ser mais pegada, assim. Ornelas. Sim. E eu até peço desculpas. Essa era a série que era para eu chamar você, Igor. Não era para eu ter chamado o Vitor Linjardi. Então eu já peço desculpa de antemão. Ué, Mas eu vou jogar para tranquilo. você com uma dúvida muito interessante. No Super 8, o Gaskins jogou bem abaixo do que sabemos o que Gaskins pode jogar. Você acha que esse começo de playoffs já vai ser um indicativo para o Cezinha do que dá para esperar do Gaskins ou não? Porque ele não teve... Ele peitou de bancar o Gaskins quando ele não jogou bem no Super 8. Você acha que essa primeira série contra o São Paulo, se de repente apertar e ele não jogar bem, ele vai sacar o Gaskins de novo e vai achar outras formas de fazer esse time ganhar? Eu acho que sim. Agora o Cezinha ele vai ter esse. Agora tem motivo, né? Porque o Unifacisa é um dos favoritos, é uma das boas equipes desse NBB. Né? Não à toa terminou na 6ª colocação, vai ter o mando de quadra nessa primeira fase. E eu ouso dizer que o Unifacisa, atrás do Minas, é o melhor coletivo desse NBB. Eu gosto muito mesmo Acho dessa muito equipe. justo essa comparação. Acho Muito que justo. o Cezinha ele consegue rodar todos os seus jogadores muito bem. Em um dia que o Gaskins não tá jogando muito, ele consegue aproveitar o Antônio,
Enfim, toda a equipe responde muito bem, né? O Ferreira, o Gerson, Corvalan, Solanas, Vitinho, o Rachel, enfim, tem muitos nomes espetaculares dessa equipe. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, tem o São Paulo, né? Que é essa equipe muito experiente, né? Que vice-campeão do último NBB, campeão de BSLA, enfim, e decepcionou muito, né? Se a gente fala do Vasco, que surpreendeu, o São Paulo talvez seja a maior decepção, né, dessa fase de grupos do NBB. Então acho que vai ser uma série muito equilibrada, acredito que vai ser a melhor série dessa primeira fase dos playoffs. São duas equipes que têm tudo para entregar, não duvido de um jogo ali com bola decisiva de 3 pontos no final para virar o placar para um dos lados. Mas eu acho que o principal ponto aí é o mando de quadro. O Unifacisa tem sua força em Campina Grande, é muito decisiva, muito forte lá, e cada time venceu um jogo. O São Paulo venceu em São Paulo e o Unifacisa venceu em Campina Grande. Então acho que esse é o fator decisivo e por isso a minha aposta é 2-1 para o Unifacisa. E a sua aposta, Antônio? 2-0 Unifacisa, não vejo o São Paulo fazendo grande... O São Paulo, assim, vou falar rapidinho, o São Paulo decepcionou muito desde o Campeonato Paulista. Já foi um time que já não entrou bem na temporada, não dá para saber os motivos, mas a verdade é que a temporada do Bruno Mortari é muito abaixo do esperado. Tá, um cara que foi campeão de BCLA e tal, ele esperava que ele conseguisse arrumar o time para a temporada, ele não conseguiu. O São Paulo tem elenco para ter ido melhor, para estar brigando ali no 8º, 7º lugar. Mas não conseguiu. E o César Guidetti, por outro lado, fez uma temporada fantástica com o Unifacisa. O Corvalan jogando muita bola, o Gaskin jogando bem. Então o Unifacisa, para mim, vai para essa série com amplo favoritismo e não vejo o São Paulo roubando o jogo. Acho que 2-0 aí. Eu também acho. Eu não consigo acreditar nesse elenco do Mortari. Eu acho que o São Paulo é uma versão piorada do que a gente falou do Flamengo. É um coletivo que não funciona, com jogadores que não conseguem individualmente resolver jogos. Eu acho que isso que me deixa um pouco abaixo com o time de São Paulo. E eu adoro muito os jogadores que São Paulo tem. Eu gosto muito do Ansalone, eu gosto muito do Fischer, Malcolm Miller, Cordero Bennett. Quando a gente olha e fala, pô, mano, o São Paulo tem um elenco muito bom. O São Paulo, na minha opinião, tinha um elenco para estar brigando pelo top 4. Mas esse elenco não encaixou coletivamente e individualmente não conseguiu rodar. Então, por isso, para mim, eu tô com você, Antônio. Para mim, eu acho que a Unifacisa vai fazer 2-0. Eu acho que tem dois fatores aí. O elenco, quando você olha os nomes, é muito bom, mas já é um elenco envelhecido. Todo mundo aí acima de 35 anos. Tem muita gente, tem muito cara ali que é casca grossa, que já tá há muito tempo no basquete. Então, é difícil você fazer um elenco desse muito estrelado. É o que o Igor falou no início. Montar um time, às vezes, é melhor não ter os melhores jogadores, mas você montar um time equilibrado. O São Paulo tem um time cheio de estrelas do passado, não tanto as estrelas de hoje, e que não deu certo. A liga aparentemente não deu certo. Pode, de repente, surpreender? Pode. Mas se não surpreendeu no Paulista, não surpreendeu até agora no NBB, eu não vejo surpreender nos playoffs. E o Unifacisa é esse exemplo de time equilibrado, né? A gente não vê nenhum jogador, um craque absoluto, que historicamente sempre foi um dos favoritos da MVP nesse time do Unifacisa, né? São jogadores muito equilibrados, que conseguem entregar vindo do banco ou vindo de titular, e aí não à toa é uma das melhores equipes do NBB. Eu preciso dar uma informação rapidinha sobre a Unifacisa. Por favor. Facundo Corvalan, que foi citado agora há pouco, ele vai jogar no basquete venezuelano na próxima temporada. Né? Eu fui pego de surpresa, porque eu achava que ele adorava jogar na Unifacisa. Então, enfim, questões não sei dizer. E para vocês, palpite, tá? Pra gente palpite, fechar, eu vou falar rapidinho do Corvalan. Ele vai para lá, mas eu não me surpreenderia se ele voltasse para o NBB na próxima temporada, porque a temporada lá começa meio que nessa intertemporada do basquete brasileiro. Então pode ser que ele volte para cá, como o Fuller fez no Corinthians, uma galera aí já fez. Pode ser que ele volte. É capaz. E seu palpite, Vitor Linjardi? Vou colocar 2-1, Facisa. 2-1 Facisa. Eu fui até olhar o elenco de São Paulo. Basicamente é metade de jogadores acima dos 30 e a outra metade está entre 19 e 20. E o problema é que esses caras de 19, 20, eles não entram em quadra. Então eles estão no elenco, mas não são caras que a gente vê em quadra. Tipo, a gente não vê Thiago, a gente não vê Gonçalves, a gente viu um pouco do Miguel nesse finalzinho agora de temporada. O Igor entrou muito pouco, o Thiago entrou muito pouco, Rizzo entrou muito pouco. Então, assim, jogadores que eu não lembro de ter narrado em jogo de São Paulo, por exemplo. Então, isso eu não vou estender muito esse assunto, mas
já tem alguns anos que se fala que os times do NBB não utilizam muito a base. E isso é verdade. Só que eu também vejo que esses jogadores de São Paulo ainda não estão prontos para assumir esse protagonismo. Tem jogadores ali que são muito bons, tem talento para crescer, mas eu acho que faltou banco para o São Paulo, faltou mesclar ali jogadores mais experientes no banco, mais experientes que eu digo assim, já prontos para o NBB, mas não com a idade dos titulares, com tanta experiência assim, porque essa molecada pode vir muito forte nos próximos anos. Para esse ano eu ainda acho que não era o momento. Bom, é isso. Bom, vamos para os nossos últimos 2 jogos, que esse episódio já está enorme. A gente sabia que ele ia ficar muito grande mesmo, tá, pessoal? Então, é isso, né? E a gente vai tentar achar melhor formas, inclusive, de trazer uns formatos legais para falar um pouco das séries e tudo que for rolando. Mas vamos pro próximo jogo. Vou começar com você agora, Igor, já que eu te pulei na última, eu vou te colocar para começar essa. A gente tem Paulistano e Corinthians. 2 equipes que, na minha opinião, são bem parecidas. São equipes que a gente não estava com uma expectativa assim tão alta, mas conseguiram se achar em vários momentos legais, né? O Paulistano conseguiu fazer frente aí muitas vezes a times que estavam mais bem colocados, mas em momentos oscilou também, né? A gente falou uma derrota para o Mogi ali no final da temporada regular, que deu a classificação para a equipe do Mogi. Uma outra equipe que investiu no americano que não deu certo, até me fugiu o nome dele agora, aquele... me fugiu o nome dele, um cara que era um gordinho baixinho, que não jogou bola no Paulistano. E assim, enfim. Mas contra esse Corinthians, que é um Corinthians que tem bons jogadores, né? Tem o Onueni, tem Campos, tem Cauê Borges, tem Hetzheimer, que é veterano, mas eu quero até a confirmação de vocês, que eu não sei se o Santander, se ele vai ter à disposição o Clark, né, que eu acho que o Clark teve uma lesão nos últimos jogos, né, o Elijah Clark, e eu lembro que ele era uma dúvida, né? Eu falei com a assessoria do Corinthians ontem, e a informação que eles disseram é que ele ainda está fazendo exames. Então, assim, esconderam o jogo, obviamente, mas que eles trabalham com a possibilidade do Clark voltar para os playoffs. Pelo que a gente viu da lesão dele, não me parece o caso, mas o Corinthians trabalha com a possibilidade dele voltar ainda. Então, Igor, para gente ir direto falando dele, Elijah Clark, média de 14 pontos por jogo. O quanto não ter o jogador norte-americano impacta numa chance do Corinthians passar o Paulistano? Bom, pesa muito, com certeza, né? É um dos principais nomes dessa equipe. É um cara que consegue acelerar bem o jogo, se movimenta, confunde a marcação adversária, né? Tem um arremesso, de certa forma, confiável também, né? Então, pesa muito contra o Corinthians. Mas eu acho que é uma equipe experiente, tem jogadores que sabem jogar essas fases decisivas do NBB. O Elinho é o melhor armador, assim, nesse sentido de armação, né, do basquetebol brasileiro, na minha opinião. Ele domina muito os passes, ele sabe escolher o melhor momento de passar a bola, de selecionar os seus jogadores, de selecionar também o momento dele mesmo arremessar. Então é um fator que é muito positivo para o Corinthians, apesar dessa ausência do Clark. Mas eu vejo o Paulistano uma equipe mais completa pensando nessa série, né? Consegue jogar muito bem dentro do garrafão, arremessa também. Perdeu apenas 6 jogos em casa. Se a gente for pensar, é um diferencial porque é o mandante dessa série, né? Então é um ponto positivo. E eu vejo no Corinthians uma fragilidade no garrafão, Ornelas. O Hetzheimer muitas vezes é o titular dessa equipe e ele sofre muito nesse negócio de ir e voltar, né? No ataque ele vai muito bem, mas na defesa ele não consegue responder. E o Paulistano tem o Juan, que é um dos jogadores mais talentosos para mim, né, desse NBB. Se em algumas equipes tem esses jovens que não estão prontos, o Juan não entra nesse caso, né? Ele consegue jogar muito bem, né? Desde o Fortaleza, Cerrado, agora no Paulistano, entrega muito. Então ele pode ser uma dificuldade. E aí, será que o Santander vai conseguir responder sempre com o Lucas Cauê a essa dificuldade dentro do garrafão? Será que ele vai estar 100% disponível? Então, por essa questão, né, de ter um elenco mais completo, na minha opinião, e de também ter o fator casa, acho que o Paulistano leva 2-1. Acho que o Corinthians belisca um jogo, mas o Paulistano leva. A gente falou em outros jogos, jogadores que a gente pode imaginar, os jogadores que a gente acha que podem fazer uma diferença, e usando isso que você falou, da deficiência que o Corinthians tem dentro do garrafão, eu vou falar de um jogador do Paulistano que cresceu muito no final da temporada, que é o Brunão. O Brunão terminou muito bem, teve uma partida, se não me engano, contra o Cerrado, que ele teve 21 pontos e teve 17 rebotes,
é um cara muito alto, é um cara muito novo, né? Um cara que estava também no Jogo das Estrelas, né? Um jogador de 2,2 metros de altura, e né, um jogador que divide bem os minutos, né? Eu estava vendo, ele tem média ali de 18 minutos mais ou menos por jogo, então é um nome que para mim pode fazer uma diferença também, porque o time tem que conseguir explorar isso. E para a gente passar para o nosso último, Vitor, o quanto o Santander pode suprir, né, essa falta do garrafão? Qual que é a principal arma que o Corinthians tem para tentar fazer isso não ser um fator? É cadenciar o jogo com o Elinho? É forçar um jogo rápido com o Anoni? Qual que é a principal arma que o Corinthians pode ter para tentar diminuir esse efeito do garrafão? Ele vai ter que ter a sensibilidade de testar mais, talvez, o Lucas Cauê, que é o principal pivô depois do Hetzheimer, que é um pivô mais móvel, vamos dizer assim, em comparação ao Hetzheimer. Ele não é um pivô móvel de fato, mas em comparação ao Hetzheimer atual, ele é mais móvel, ele consegue, a transição ataque-defesa, defesa-ataque, ele consegue fazer melhor. E a gente não pode esquecer do Léo Demetrio também, que é um dos principais reboteiros aí, tanto do time quanto da temporada. É um jogador que entrega muito nesse quesito de defesa e também no ataque, então acho que ele vai ter que ser uma leitura ali do próprio jogo, ter essa sensibilidade de, agora tá na hora do Hatch sentar um pouco. Tudo bem, o Hatch é importante, o terceiro principal pontuador do time, mas às vezes ele vai ter que jogar pensando na defesa para ganhar o jogo, para ganhar a série. E acho que isso é fundamental. Uma curiosidade, uma vitória para cada lado, né, nessa temporada, e os dois times ganharam fora de casa. Então o Corinthians ganhou no ginásio do Paulistano e o Paulistano ganhou no ginásio do Corinthians. Isso pode tornar a série até mais imprevisível, apesar do Paulistano aí ter um mando. Bom, E os dois se enfrentaram na final do Paulista também. O Paulistano ganhou por isso que eu ia falar. Exatamente. É verdade, eu ia comentar exatamente isso. Vai ser até uma revanche pro Corinthians aí, né? Por que não? É isso. Bom, eu acho que essa série é a série que eu tô mais animado para ver, porque eu acho que os jogos vão ser bem pegados, são dois times muito equilibrados. E para mim o Paulistano é favorito, até porque teve uma campanha melhor na temporada, é o 7º colocado, mas o Paulistano também chegou a brigar ali pela 4ª posição e foi caindo, terminou em 7º. Não me surpreenderia o Corinthians fazer um 2-1 nessa série aí, não. Eu vou dar o hot take para vocês. Com o Clark, o Paulistano ganha de 2-1. Sem o Clark vai ser 2-0. Para mim, e para vocês? Para mim, Corinthians 2-1 com ou sem Clark. Eu acho que 2-1 Corinthians. Eu acho que o Paulistano leva, independente do Clark ou não. E nos dois jogos, nessas duas hipóteses, 2-1. Acho que o mando de quadro é um diferencial. Beleza, então... Empatamos, então. Empatamos. O lado aqui ficou Corinthians e o lado aí ficou Paulistano. O lado corintiano ficou Corinthians, o lado São Paulino ficou Paulistano. Basicamente isso. Bom, e para a gente fechar, a gente tem um jogo que eu particularmente estou muito curioso, que é Fortaleza Basquete Cearense, 8º colocado, contra o São José. Por que eu falo que eu fico muito curioso por esse jogo? Quando a gente olha para essa equipe do Fortaleza Basquete Cearense, é uma equipe que tem 2 americanos muito bons, Oresta e McCallum. São 2 baita jogadores, baita jogadores, né? Jogadores que conseguem resolver sozinho, conseguem acelerar o jogo e tudo mais. E foi um time que vocês vão lembrar que teve um começo muito forte. Começou ganhando o São Paulo no Morumbi, começou jogando bem, batendo de frente, perdeu um jogo ali porque estava no jogo apertado, e aí de repente começou a perder 3, 4 na sequência, ganhava 1, perdia 2, e nesse bolo aí acabou virando um time de meio de tabela, e é o último time que tem o mando. Para você, meu querido Antônio, faltou gás, faltou entrosamento, o que faltou para esse Fortaleza Basquete Cearense poder estar melhor colocado? Eu acho que, na verdade, sobrou gás no início da temporada. Fortaleza tem um bom time, tá? É um time ali que tem... Você falou do McLaren, tem o Resta, o Douglas Nunes, é um bom time, mas é um time de meio de tabela. Não era um time para brigar lá em cima como estava brigando, e foi caindo naturalmente para a posição onde se encaixa mais com o elenco que tem, ainda mais levando em conta, né? Flamengo, Minas, Vasco, Franca, esses times todos, obviamente, estariam na frente. Então, Fortaleza, aos poucos, foi caindo. Acho que o mesmo aconteceu com o São José. Tá? O São José chegou a ser 7º colocado ali também, e no último mês perdeu 6 dos últimos 10 jogos.
E também é um time que tem um elenco qualificado, mas não é um elenco para brigar no topo da tabela. Eu acho que assim como o Paulistano e Corinthians, a série anterior, essa série vai ser muito pegada porque os dois times são muito equilibrados. Durante a temporada, se não me engano, foi uma vitória para cada lado. Não, 2 vitórias Não, foram do duas do Fortaleza. Duas vitórias do duas Fortaleza. do Fortaleza. Mas foram dois jogos bem parelhos, né? Exato, foram 2 jogos decididos por 4 pontos. Então, para mim é uma série que dificulta bastante, mas o Fortaleza jogando em casa teve uma campanha melhor que a do São José. Jogando fora, as duas equipes são idênticas, 8 vitórias, 10 derrotas. E, cara, acho que a viagem para o São José ir até Fortaleza e tal é mais cansativo. Fortaleza vem para cá um jogo, depois faz 2 em casa, então acho que o Fortaleza chega como favorito e deve ganhar do São José por 2-1 nessa série. Bom, para a gente fechar, antes do palpite de todo mundo, meu querido Vitor Linjardi, né, o Sebastián Figueiredo, técnico argentino, achou formas, né, desse São José ser competitivo, de ganhar jogos, de dar oportunidades para jogadores ali em situações ideais, né? A gente olha, por exemplo, pensando nessa reta final da temporada, né, o Douglas dos Santos teve uma baita partida contra o São Paulo, né, a melhor dele na carreira. O time que conta ali com o Chório, né, que é um jogador veterano, ele tem 34 anos e é o principal pontuador dessa equipe, tem Renato. Então, o quão importante foi o papel, né, do Figueiredo para montar esse elenco, entender de repente a realidade desse time, que era brigar ali pela 8ª, pela 9ª posição, e até onde você acha que ele consegue tirar? Você acha que ele consegue superar o Espiga e a equipe do Fortaleza? Eu acho que até pela lógica numérica é o confronto mais aberto, né? A gente está falando dos mais próximos na tabela, né? O 8º contra o 9º. Então o nível é muito parecido e como o Tom até citou, os dois times tiveram os jeitos de levar o torneio muito parecidos, né? Explodiram no começo, foram caindo, aí sobe um pouco, até chegar nessa posição. Então, eu lembro da gente fazer transmissão, e eu olhar a tabela assim e falar, caramba, olha o São José, tava em quarto, se eu não me engano. O São José chegou a ser top 4 do NBB em algumas semanas ali. Então, e o Fortaleza idem, né? Então a gente tá falando de dois times que eles mostraram que eles podem muito, mas eles não conseguem ter regularidade. Só que a gente tá falando de playoff agora, não precisa ter mais regularidade, precisa matar, mata-mata. Você precisa ir lá e jogar tudo que você pode. E acho que isso vai tornar a série muito interessante, porque esses dois times, se jogar tudo o que pode, vai ser um confronto sensacional, pelo que já mostraram nos áureos tempos, vamos dizer assim, né? Então eu acho que os dois técnicos têm muita importância aí na montagem, porque não são elencos super poderosos, mas são elencos redondos. Por exemplo, São José tem 5 jogadores com média de 10 pontos ou mais. Então isso prova que é um jogo coletivo, né? O Fortaleza tem 4, mas o coletivo do time funciona. E a gente não pode deixar de esquecer, o São José chegou a ganhar do Flamengo, que é o melhor time do campeonato. Então, e deu muito trabalho pro Flamengo lá no Maracanãzinho. Então é um time que, quando joga o máximo, pode dar trabalho. Vou até te falar uma coisa. Coletivamente, o São José joga melhor que o Fortaleza, mas individualmente, Fortaleza talvez tenha caras melhores. Tenha mais peças, sim, eu concordo. Eu acho isso também. E por conta disso, meu palpite Dito isso, meu palpite é 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza também. Acho que o São José leva o primeiro jogo em casa, mas lá no Ceará, acho que Fortaleza bate. Acho que o fator casa vai pesar isso. Nessa série, o fator casa vai pesar talvez mais que em todas. E o Fortaleza vai acabar levando 2-1 eu acho também. que, mas acho que o São José ganha até por uma questão logística, né? A gente tá Unifacisa e Fortaleza, né? Inclusive, a gente sempre fala, né? Quando os times geralmente fazem a viagem, eles já jogam contra os dois times lá, porque é uma viagem longa e complicada de se fazer. Né? Tanto é que a gente sempre falou muito durante a temporada, né? O time faz a viagem do Nordeste, né? Porque joga, né, contra a Unifacisa, depois o Fortaleza, ou assim vai. Então, para a Unifacisa e São José, para São José e São Paulo, ainda tem esse fator, né? Uma viagem muito mais longa. Por exemplo, a gente tem confrontos aqui de times do mesmo estado. O paulistano vai viajar 25 minutos de carro para encarar o Corinthians fora de casa. Mas e para você, meu querido Igor, quem leva essa série? Bom, acho que vai ser um palpite unânime aqui, eu concordo. Acho que o Fortaleza ganha pelo fator casa, deve ser 2-1. Mas por conta desse fator casa, dessa longa viagem, acho que o jogo com maior diferença deve ser o segundo jogo. Porque é quando esse time do São José vai estar mais cansado da viagem.
Então eu não duvido que no terceiro jogo, no terceiro confronto, né, num hipotético terceiro confronto, seja mais equilibrado e aí o São José possa levar. Mas ainda assim, eu acho que o Fortaleza, por essa questão individual, por ter jogadores mais talentosos e também pelo mando de quadra, leva 2-1 Fortaleza. Jogo 3 com Bom, 3 prorrogações. Cravei e me cobra que depois. Tá? isso. Aí é para matar a gente do coração. Bom, meu povo, mas é isso, né? A gente termina né, nosso primeiro GanchoCast, né? A gente falou de outros assuntos, mas majoritariamente a gente sabia que a gente ia falar né, dessa primeira etapa de NBB. Voltamos assim que as séries acabarem. Para vocês conferirem todos os jogos que vão rolar, acessem Jumper Brasil. Lá tem o calendário de todos os jogos, onde vai passar tudo e principalmente os jogos que o Jumper Brasil vai transmitir. Lembrando que todas essas transmissões fazem parte da parceria do Jumper Brasil com a Sportsbet.io. Né? Então, agradecer muito, né? Porque também é parceira para esse podcast, pro Jumpercast que fala sobre NBA. E a gente vai ficando por aqui. Então, eu queria me despedir de todos, começando com você, Antônio. Não conseguimos falar de LBF como a gente queria, né? Mas você vai trazer aí o mais importante, que foi o final do primeiro turno. Exatamente, vou encerrar aqui falando da LBF. Primeiro turno já acabou, parece que começou ontem, já acabou o primeiro turno. E aí decididos os participantes da primeira Copa LBF: Sampaio Corrêa, César Araquara, Ituano e Santo André. São os 4. Sampaio e Santo André fazem a primeira semifinal, César e Ituano fazem a segunda. Quem vencer no dia 17 de maio se enfrenta na final no dia 18 de maio para ver o primeiro campeão da Copa LBF. E é isso, muito bom estar com vocês de novo. Vamos para o próximo episódio. É isso. Lembrando que a gente volta no começo da semana que vem, né? Provavelmente, né? Com teoricamente acho que todas as séries terminadas ou faltando um jogo para fechar alguma série. Igor Goulart, muito obrigado e nos vemos em algum jogo, não sei qual, mas estaremos juntos nessa. É isso, com certeza, né? Agora é a fase mais importante do basquetebol nacional, do NBB, playoffs, né? Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer vocês, né? Mais um podcast que a gente encerra, o mais longo até aqui, e convidar o pessoal, né, para acompanhar no Jumper Brasil e também nos outros canais aí para acompanhar esses playoffs do NBB. Eu acho que vai ser um alto nível que os times vão entregar, né? São excelentes equipes, grandes nomes do basquetebol nacional aí presentes. Então, fazer esse convite aí, porque com certeza o apoio é importantíssimo para valorizar o basquetebol nacional. É isso. Vitor Linjardi, muito obrigado e que que seu desejo se realize, que a gente tenha algumas zebras aí logo nas oitavas de final. É isso, eu não cheguei a apostar em muitas zebras, mas eu sempre vou torcer para elas. Sempre vou torcer para o time teoricamente mais fraco ali. E é isso que é legal de playoff, como disse o Igor, que todo mundo acompanha. Que acompanha o Jumper Brasil com notícia, com NBA, para quem gosta de NBA, tem tudo de NBA. Tá chegando os playoffs também, amanhã já tem play-in. Então, o Jumpercast, quinta-feira, vai estar online aí nas plataformas, no YouTube. Não deixe de acompanhar a gente, segue a gente nas redes sociais, Jumper Brasil. Se você procurar, você vai achar Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, no Spotify também. Então, é isso. É só agradecer aos meus companheiros aqui, a quem ouviu a gente pelo YouTube até agora, 1h20 de episódio. Tamo junto, foi Isso bom não demais. será um padrão, garanto para vocês que não será um padrão. Só Foi digo especial isso. de playoffs, né? Foi um especial Exato, de playoffs. mereceu. É justo. Foi um dia especial, falamos de Camila também, né? Falamos de Sim. WNBA. Então foi um episódio mais que especial. Bom, meu povo, mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Né? Um bom começo de playoffs de NBB para todos nós, de NBA também para quem gosta de NBA. Não, eu falo que eu não sou dos maiores, né, consumidores, mas agora chega a época do ano que eu assisto. Já vi que o meu Lakers não vai longe, mas vai ser uma temporada legal para a gente acompanhar mais uma pós-temporada. É isso, do GanchoCast número 7 vai ficando por aqui. Até a próxima.